Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui, eu, o Ralph, o Altair, nosso convidado Orlando Carvalho de Jesus, o dinossauro da segurança, como nós já falamos, né? Hoje nós estamos aqui, conforme prometido, estreando o nosso podcast, o Job Safe Podcast, né? O podcast da segurança do trabalho, onde a gente vai sempre estar trazendo um profissional, né? Um profissional diferente ali, distinto, falando um pouco sobre sua profissão, sobre os riscos envolvidos no ambiente de trabalho, né? Isso relacionado ali com a sua profissão. Então, vai ser bem interessante, fora as histórias, né, que a gente vai ouvir, né, desses profissionais, com certeza vão sair Muito muitas bom. histórias curiosas e um grande aprendizado. Aí que está a melhor parte, tá? O aprendizado que a gente pode ter, né? Então, uma vez que a gente ouve sobre os riscos, sobre outras profissões, a gente pode estar trazendo isso, relacionando isso no nosso dia a dia do trabalho. Mesmo sendo profissões diferentes, sempre tem algum aprendizado, uma medida de controle, alguma lição que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, com certeza, esse canal, esse podcast aí, ele vai trazer bastante curiosidades e conhecimento para vocês. Essa é a nossa missão. Hoje eu não tenho que falar muito, né? Então vou me limitar a falar aqui, só mesmo apresentar o nosso podcast. Vou passar a palavra aqui para o Altair. O Altair vai fazer as apresentações do nosso convidado de hoje, tá? E a gente vai seguindo nosso evento. Bom, olá a todos. É uma satisfação enorme aí poder estrear esse nosso evento, né? Vamos chamar de evento, porque a gente pretende manter uma frequência de realização, assim como o próprio Ralph já falou, né? E para coroar essa abertura, né, pô, nada mais importante do que trazer alguém que realmente represente a área de segurança, né? Lembrando que a gente está trabalhando nesse tema de hoje, basicamente como uma homenagem, né, aos profissionais de segurança que nesse sábado agora, né, estarão aí sendo homenageados aí pela sua brilhante profissão. Então eu tenho a honra e a satisfação de trazer para vocês aqui um grande amigo, né? Além de um excelente profissional, o Ralph já fez aí uma introdução bastante interessante. O Orlando é um profissional realmente ao qual eu devo muito do aprendizado também ao longo dos anos, uma satisfação enorme de ter trabalhado com ele, né, por alguns períodos, né. Gostaria de ter trabalhado mais tempo, mas a vida é assim, é dinâmica e a gente vai se adaptando, né. E como o Ralph disse também, né, eu acho que eu não poderia deixar de falar, né, apesar que meu botãozinho está aqui do lado aí, ó, um grande dinossauro, né? O Orlando, além de ser esse excelente profissional da área de segurança, para nós é a referência também na área de atendimento à emergência, especialista em emergência, e o nosso podcast de hoje quer exatamente explorar um pouco disso, que o Orlando possa falar um pouco para a gente sobre a carreira dele, como foi, como o profissional de segurança envolvido em situações de emergência pode alertar, orientar e, ao mesmo tempo, planejar uma intervenção segura numa situação de emergência, né? E a gente vai aproveitar hoje, primeiro, para conhecer o grande ser humano e depois para explorar um pouco mais sobre, né, o dia a dia dele, como foi ao longo de todos esses anos. Orlando, sem muitas delongas, de novo, uma satisfação gigantesca estar contigo aqui. E, olha, eu poderia estar aqui com o teu currículo lendo ele, não tem graça. Para mim, o melhor é o quê? O profissional falar de si mesmo, né? Isso é muito Legal. cativante, tá? Então, vou passar a palavra para você, faça a Puxa. apresentação aí e a gente vai interagindo aí, tá bom? Ô, Altair, meu amigo, Ralph, é um prazer muito, muito grande, né? Ser o pioneiro aí, falar um pouco da minha Legal, legal. trajetória, mas estrear, né? E ser o primeiro a falar um pouco do SMS, da segurança, do meio ambiente, da saúde. Isso. Bom, então eu estou muito lisonjeado, né? Essa é a verdade. Eu quero falar um pouquinho da minha trajetória, né? Como eu comecei lá com 14 anos a trabalhar. Em 1974, eu trabalhei. O meu primeiro emprego foi numa agência marítima no Porto de Santos. Comecei lá com 14 anos como office boy.
E depois, com 4 meses, eu já passei para contabilidade, né? Já fui trabalhar como auxiliar de caixa e tive 2 anos trabalhando nessa agência marítima Cinários, aqui no Porto de Santos. Esse foi o meu primeiro emprego, né? Logo em seguida, eu trabalhando na Cinários, eu prestei concurso para a Marinha. Eu sempre gostei do mar, sempre gostei né, das atividades do mar, de mergulho, dessas coisas. E eu fiz o concurso para fuzileiro naval. Então, eu passei no concurso para fuzileiro naval e, em 1976, eu iniciei, então, a fazer a minha escola aqui em Santos, escola de soldado, né? Fuzileiro naval, na Marinha do Brasil, e fiquei servindo aqui em Santos de março a dezembro de 1976. Aí, em Ei, 1970... Orlando, Oi. deixa eu provocar, né? Vamos começar a Claro. provocação, né? Eu acho que esse aí deve ter sido aí o primeiro grande sarrafo, né? Passar num concurso desse, né? Queria que você falasse um pouco. Tem muitos jovens, né, que têm procurado aí, né, seguir esse caminho, né? Que acho que é um caminho também que traz assim uma série de oportunidades futuras, né? Você falasse um pouquinho mais aí também sobre isso, né? Altair, pô, eu sempre gostei assim da atividade militar, né? Sempre me identifiquei muito com essa parte militar, sempre tive assim muita disciplina e cidadania. Então eu queria entrar na Marinha, sabe? Era o meu grande sonho era entrar na Marinha e prestei o concurso. Foram mais de 200 candidatos, né? E a minha turma passaram 40. Caramba. 40 foram os que passaram no concurso na prova escrita. E aí nós fomos fazer a escola de recruta lá na Praia das Vacas, né? Lá em São Vicente, na praia de Paranapuã. Paranapuã. E Paranapuã, nós começamos com 40 e no meio do caminho 2 desistiram, né? Porque o negócio lá era, como dizia lá, o filho chora e a mãe não ouve. É tipo do Tropa de Elite lá, né? Tropa de Elite, exatamente. Capitão Nascimento estava lá. Na Então. caveira. Legal. Aí começou por aí, né? Molecão de tudo, 17 para 18 anos. E fiz lá 4 meses. Nós ficamos na Praia das Vacas, lá em Paranapuã, atravessando a Ponte Pêncil ali do lado esquerdo. Lá no final, você chega lá na Praia de Paranapuã. Então é uma área militar, hoje já não mais, né? Mas era uma área militar da Marinha, onde era feito ali stand de tiro, toda a escola de recruta de soldado foi feito lá. Em seguida, a gente passou ali para a Ponta da Praia, no quartel de fuzileiros, ali no Canal 6, e ficamos ali, como eu falei, até dezembro de 1976, quando a Marinha decidiu acabar com 3 quartéis de fuzileiros, foi em Recife, Pernambuco, e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Santos. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro e montamos lá o grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, né? Só lugar. Só coisa boa. Não, mas Ilha das Cobras onde Tiradentes esteve preso lá, uma fortaleza mesmo da Marinha. Lá em volta da ilha tem todo o arsenal. E foi uma experiência muito boa, né? Passei 3 anos lá no Rio de Janeiro, consegui fazer o curso de paraquedista lá em Marechal Hermes, e o meu sonho lá era ser mergulhador, né? Ser mergulhador de combate, era fazer o curso de Grumec. Mas eu não passei no primeiro exame. E aí eu decidi voltar para Santos. Daí pedi baixa, já estava na época com 3 anos e 4 meses, pedi baixa e voltei para Santos, né? E eu, quando voltei para São Paulo, eu fiz concurso para a Polícia Militar. Passei no concurso da Polícia Militar. E aí um colega que tinha servido comigo, né? Ele falou assim: pô, você vai sair de uma fada para entrar na outra? Aí surgiu uma vaga de auxiliar de segurança lá em Cubatão.
Então, aí eu já comecei em 1979, eu fui admitido numa fábrica de fertilizantes, na época chamava Fertilizantes União, né? A molecada, vale a pena deixar claro que naquela época, 1979, ainda não existia a figura do supervisor de segurança ou já existia? Do técnico de segurança nem Não, não, pensaram, né? não. Tinha o supervisor de segurança, né? Era Uhum. auxiliar de segurança e o supervisor de segurança. Isso, supervisor, exatamente. Então, entrei lá em 79, entrei como auxiliar de segurança, e depois de 6 meses como auxiliar de segurança, o gerente de produção me convidou para trabalhar no granulador como operador de painel. Nunca tinha visto um painel de operações na minha vida. Mas começou a mexer com o NR12 ali, né? Fui trabalhar como operador de painel de granulação. Experiência ímpar também, sabe? Um negócio muito legal. E em 82, fiquei lá 79, 80, 81, 82, eu fiz o curso de supervisor de segurança do trabalho no Colégio do Carmo, aqui em Santos. E lá na sala de aula, com os colegas de sala, um amigo falou que estaria aberto o concurso para a Petrobras, as inscrições para a Petrobras. Foi o amigo chamado Castanheira, Paulo Góes e Castanheira. Falou, pô, por que você não presta concurso lá? Pô, tá aberta a inscrição para o bombeiro lá, né, para a segurança. E aí eu fiz o concurso, passei, né? Comecei a fazer os exames médicos. E eu tive que um dia, para fazer exame médico para a Petrobras, em 1982, eu tive que faltar um dia no trabalho lá na Solo Rico, né? Porque depois de Fertilizante União passou a ser Solo Rico. Chega Solo Rico. E eu fui fazer o exame médico, já achando que ia ser admitido na empresa, na Petrobras. Bom, passei no exame médico, só que tive que justificar a falta para o meu gerente lá, aquele mesmo que tinha me convidado para ser operador. E aí ele falou, pô, você está querendo sair daqui? Aí eu disse assim, poxa, eu tenho que procurar, né, o que é melhor, né? Petrobras era o top dos empregos na Baixada, era Petrobras, Cozipa e o Porto, né? Esses eram os 3 empregos que eram o top aqui na Baixada Santista. Aí ele me mandou embora por causa dessa falta, e aí eu fiquei, né, desempregado naquele momento. Eu consegui, através de um amigo também, ser admitido na Petrococ. A Petrobras não chamou em 1982 e eu não fui admitido e fui demitido da Solo Rico. Bom, paciência, fui correr atrás, né? Vida aí, que segue, né? Consegui na Petrococ, também como auxiliar de segurança, e já com curso de supervisor de segurança. E quando foi em 84, 2 anos depois, que eu já estava na Petrococ, a Petrobras chamou, né? Porque tinham inicialmente 4 vagas lá na segurança da refinaria, mas essas 4 vagas tinham sido preenchidas pelo pessoal da vigilância, que passou para o bombeiro, que passou para a segurança. Então, fechou as 4 vagas que tinham e esperei aí esses 2 anos para que novas vagas surgissem. E assim foi. Eu fui fazer os exames médicos de novo e fui admitido, passei nos exames médicos, como tinha passado anteriormente, e aí fui admitido na Petrobras no dia do meu aniversário, dia 22 de agosto de 1984. Anotem aí, hein? 22 de agosto, né? Foi um grande presente assim recebido. Foi a admissão na empresa, um grande presente de aniversário. Bom, e eu então entrei na Petrobras como auxiliar de segurança, né? Trabalhei de turno, né? Passei para turno. Depois de 2 anos, a gente teve lá o concurso para inspetor de segurança, porque lá a carreira era auxiliar, subinspetor de segurança e inspetor de segurança. E eu, como auxiliar, eu tive a oportunidade, depois de 2 anos, era permitido fazer o concurso direto para inspetor de segurança. Ainda não tinha o técnico de segurança, era inspetor.
Uhum. Eu passei em primeiro colocado, né, no concurso para o inspetor de segurança. Assim, para ter uma ideia de comparação salarial, eu estava ali no nível 16, né, como auxiliar de segurança, eu fui por 40, né? Praticamente salto, né? Dobrei o salário, né? E muito, mas eu me dediquei para isso, sabe? Eu estudei bastante, isso. Teve a prova prática também, tivemos que dirigir caminhão, eu fui treinar, né? Fui treinar para dirigir o caminhão de bombeiro e, graças a Deus, fui o primeiro colocado, fui admitido, como eu disse, no dia 22 de agosto. Certamente você deve, né, ter em mente que sem esforço não há recompensa, né? O esforço passa por exatamente o que você falou, né? A questão da dedicação, do estudo, se você tem um objetivo, muito, né? Siga o objetivo. Acho que mais para frente a gente vai abordar um pouco isso, né? Tentando deixar algum recado aí para os jovens que estão entrando na área. O fato de não desistir, né? Porque só nessa história já teve derrotas, né? Já teve situações, mesmo você falou que queria ser mergulhador, não conseguiu, mas seguiu outro caminho, né? Não desistiu. Né? Eu queria ser o mergulhador na Marinha, né? Ser o mergulhador, o MEC lá, que era o mergulhador de combate. Mas não tive sucesso, né? Eu passei até na prova escrita, mas não passei na prova física, na danada de uma corda lá que tinha que subir 6 metros, né? Sem apoiar com os pés, tinha que subir só na mão. Não é crossfiteiro, né? Não faz crossfit, né? Hoje. Hoje mas, tem assim, o crossfit. Mas assim, desculpa, né, interromper, mas são 42 anos, né, contando até hoje de profissão. Até para o pessoal entender, quando a gente falou você falou sobre inspetor de segurança, né? O técnico de segurança ele passou a existir somente a partir de 86, não é isso? Esse técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho. Mas ainda mesmo assim... na empresa, Ralf, a gente era inspetor, aí depois passou para técnico de segurança 1, 2 e 3, e depois mudou de novo, passou para pleno, sênior, júnior, pleno e sênior, né? E então a gente foi... Aí... O que eu quero assim, chegar com isso é que a gente pode concluir, até o Altair segue nessa mesma época, né, de formação, aí, né? E vocês são os pioneiros na segurança do trabalho no Brasil, né? Os profissionais que, quando a profissão de técnico de segurança passou a existir, vocês já estavam na área da segurança. Já éramos, é verdade. Já era quando eu entrei, o Orlando já estava, não vem não. Não, aí vocês briguem depois, quem é mais... Não, eu assumo. Minha formação é de 85, mas é isso aí. Vai lá, Orlando, vai enfiando. Não, mas é isso, né? Eu entrei na Petrobras e a empresa sempre dando oportunidade para a gente evoluir, né? Aqueles que queriam evoluir, então, aqueles que queriam estudar, fazer curso. Eu só tenho a agradecer à empresa. A Petrobras sempre foi assim, tive muita evolução dentro da empresa, né? Eu fiz, como eu comentei, eu fiz o curso de técnico de enfermagem em 95, estando na Petrobras. Eu fiz o curso de técnico em meio ambiente também pela Petrobras, né? E outros cursos que a gente fez, eu fiz o curso de comando de emergência em 2001 na Flórida, né, em Fort Lauderdale, pela Petrobras. Eu fiz o curso de combate a incêndio lá no Texas, 2003. Depois eu fiz, 2005, eu fiz combate a incêndio em tanque, em Chicago e Dallas, e outros cursos. Então, assim, a empresa, como outras empresas são assim, né? Você quer evoluir, ela te dá todo aparato ali, toda oportunidade. Então, vai de cada um. Aquele que não quer ir para frente, assim, quer ficar onde está, então, né? E isso me possibilitou, né, entrar como auxiliar de segurança, passar para inspetor de segurança, depois para técnico de segurança sênior. De técnico de segurança sênior, eu fui para supervisor de turno. De supervisor de turno, eu vim para o administrativo como coordenador, já coordenando todos os 5 grupos de turno.
cheguei a eventual de gerente e como gerente setorial, né? Então, foi toda uma trajetória da carreira laboral, assim, né? De auxiliar, eu cheguei a gerente setorial. E depois teve toda essa reviravolta aí na Petrobras, eu saí de gerente, né? E aí, sim, eu tive a oportunidade de ir trabalhar com o Altair lá na OBS. Altair? Aí, Poxa Altair me deu a oportunidade de trabalhar na OBS, mas trabalhei por um período aí de quase 3 anos, né, com o Altair, em Merluza, Mexilhão, dando treinamento, lá em Angra, acompanhando a montagem da P66. O Altair me deu uma missão, viu, Ralf, de fazer o levantamento de todos os espaços confinados do navio da P66. Né? Lembra disso, né, e deve ter espaço confinado ainda, mas você imagina, Ralf. Imagino, A estrutura já é um espaço confinado. Você imagina um navio com 300 metros de comprimento, 12 tanques de carga, 10 tanques de lastro, né? Todo o casaril, e você entrar em todos os espaços confinados e fazer o levantamento fotográfico, fazer o levantamento de resgate, de popa à proa, de bomborda a boreste, mas foi um baita de um aprendizado. Foi um trabalho juntamente com o Moura, né, da empresa Azema. A gente conseguiu fazer o levantamento lá espetacular, sabe? Foi assim, legal. Foi um aprendizado mesmo. E aí eu trabalhando, depois que eu saí lá da UOBS, a refinaria me chamou de volta e eu voltei, né, para trabalhar na refinaria de Cubatão. Nesse período de refinaria, eu fui coordenador do PAN de Cubatão por 10 anos, né? De 2005 a 2015, eu fui coordenador do PAN de Cubatão. Então, conhecia todas as empresas do polo, sempre. Nós tínhamos 28 empresas e 12 órgãos públicos ligados ao PAN de Cubatão, né? Então, era muito dinâmico, o PAN muito, muito atuante e participando de todas as ocorrências, todas as emergências que a gente tinha na região, junto com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil. Então, isso também foi um grande aprendizado. Essa aproximação, né? Pode falar, Rafa. Importante frisar que né, já foi um dos, eu não sei se ainda mas já foi um dos maiores polos industriais do Brasil, né? O polo industrial de Cubatão, então, né? Hoje eu acho que já não defende mais. Diminuiu bastante, viu? Hoje, se tiver 10, 12 empresas assim direto ligadas ao PAN, é muito, viu? E uma situação até peculiar, porque na época que esse polo criou-se, né, não se tinha tanto uma preocupação com o meio ambiente, então a gente vê que foi mal localizado, empresas de riscos diversos ali, uma do lado da outra. Ganhou a fama de Vale da Morte, né? Cubatão, na época de 84, era o Vale da Morte. E era mesmo, viu, cara? Era um negócio horrível, né? Horrível, principalmente as fábricas de fertilizante, não tinha controle, era tudo jogado para a atmosfera, tudo jogado para rio, né? E você passava ali, indo para o Guarujá, você sentia o cheiro de amônia em suspensão ali, na atmosfera, ali no ar, né? Mas o trabalho da CETESB, o trabalho das empresas foram muito grandes nesse sentido. Houve até um replantio na Serra do Mar, né? Com um helicóptero jogando semente dentro de uma bola de gel, espalhou sementes e conseguiu o reflorestamento daquela região, né? Mas realmente eu acho que isso pode concluir. Não, realmente Cubatão era uma área, né, muito degradada, né? Tinha ali em frente às fábricas de fertilizante, tinha a famosa Vila Paris. Nossa, ali famosa. Era uma condição subhumana de morar ali. Eu queria ressaltar, Orlando, esse papel, né? 10 anos à frente da coordenação de um PAN tão importante, né? O pioneiro, você destacaria? Pioneiro, né? O PAN de Cubatão, ele foi criado, foi idealizado em 1959, né? Em 1959,
na época era Tenente João Bidim. Que memória, hein, Orlando? Caramba, que memória. Coronel, parabéns. Na época era capitão Paulo Max Pereira. Capitão Paulo Max Pereira, hoje, ele dá o nome, né? É coronel, já falecido, né? Os dois, o Bidim e o Paulo Max Pereira, ele dá o nome à Escola de Bombeiros de São Paulo, né? Escola Superior de Bombeiros, Coronel Paulo Max Pereira. E eles preocupados com a quantidade de caminhões que passavam no porto, né, em direção ao porto, passava no meio da cidade, eles resolveram criar o PAN. E o PAN, né, teve essa ideia dos dois, do Paulo Max Pereira e do João Bidim, e começaram as tratativas aí com o Ciesp, a Fiesp, e no dia 31 de março de 1978 foi realmente instituído o primeiro PAN de Cubatão, Plano de Auxílio Mútuo de Cubatão, que o primeiro coordenador foi o Dalton Leal Dias, né? Primeiro coordenador do PAN de Cubatão. E o João Bidim, depois, eu como coordenador do PAN, eu tive a oportunidade de trazê-lo para uma homenagem em uma reunião, ele em vida, legal. Né? Que bacana. E ele ficou muito emocionado, trouxemos o João Bidim, o coronel Paulo Max já tinha falecido, mas o João Bidim trouxemos ele em vida e a memória ali viva, né, com a gente na reunião do PAN, foi até no Corpo de Bombeiros de Cubatão essa reunião, e foi uma homenagem muito, muito legal que a gente fez para o Tenente João Bidim em vida. Eu queria que você destacasse aí nesse período a importância da integração, né? O PAN traz aí uma integração fundamental aí entre os órgãos públicos, a empresa, Exato. enfim. O PAN, ele é uma instituição, né, ligada ao Ciesp, pelo menos em Cubatão, e ele apoia o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil em grandes emergências, com recursos materiais e humanos das indústrias, né? Então, Petrobras, Cosipa, Carbocloro, todas as empresas lá de Cubatão, sempre apoiando o Corpo de Bombeiros, colocando à disposição do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Nós tivemos a oportunidade de criar, junto com, na época, o capitão Magosso, né, o Sandro Magosso, o projeto Bombeiro Indústria. Então, nós criamos o Bombeiro Indústrias. Na primeira fase, as 3 guarnições do Corpo de Bombeiros visitavam as indústrias, né? Fizemos um roteiro, então, em cada semana, as 3 guarnições do bombeiro visitavam a Petrobras, visitavam a Cosipa, né? A Carbocloro. Então, lá, o pessoal, as 3 guarnições, amarela, verde e azul. Então, num dia, o pessoal ia conhecer os acessos, né? Os recursos que a empresa tem para atuar numa emergência, né? E assim, as pessoas ficarem se conhecendo também, que eu acho isso é o mais importante, sabe? Porque na hora da emergência, você conhecer as pessoas abre muito mais as portas, né? Apara as arestas do que você... é o coronel, é o capitão, é o técnico. Não. Você sabe quem é o Orlando, você sabe quem é o comandante plano. Então, acho que isso é muito, muito mais fácil de você atuar numa emergência, como foi assim em Alemoa aqui, né? Isso. Em 2015. Então, chegamos a 2015, um grande evento. Essa aproximação aí, nós já vamos falar bem delas. Então, esse projeto Bombeiro Indústria, todas as guarnições do Bombeiros visitaram as empresas, né? Então, como eu falei, conhecendo os riscos, os produtos manuseados, manipulados, os acessos, né? E os recursos que a empresa tem para fazer frente a dar o primeiro combate, né? Até o acionamento do bombeiro. Depois nós invertemos na fase 2. A fase 2, então, foi trazer o pessoal das indústrias para o Corpo de Bombeiros. Então, fizemos isso em 3 dias. Em um dia, a gente fazia toda a parte de rádio e comunicação, que é importantíssimo na emergência, com toda a parte de rádio, né?
Depois fizemos a parte de combate a incêndio, de primeiros socorros e proteção respiratória. Então, esse básico de comunicação, combate a incêndio, proteção respiratória e primeiro socorro. Isso foi feito no Corpo de Bombeiros, com emissão de certificado para a indústria e para todo o pessoal. Treinamos aí mais de 400 pessoas. Então, foi um avanço. Tivemos também 2 ocorrências na Vila dos Pescadores. Então, tivemos incêndio na comunidade, aonde o prefeito da época, de Cubatão, pediu o acionamento do PAN. E, após esses incêndios, nós montamos um projeto da comunidade, né? Então, nós montamos, dentro da comunidade, 14 módulos de brigadistas. Então, nós trouxemos líderes da comunidade lá da Vila dos Pescadores, demos treinamento prático de combate a incêndio, demos treinamento teórico, levamos eles no campo de treinamento da RECAP, esses líderes comunitários, né, com todo o apoio da Petrobras, ônibus com roupa para combate. As empresas forneceram extintores para ficar na casa desses moradores brigadistas e a gente treinou, né? Fizemos esse projeto também lá na Vila dos Pescadores com esses módulos da comunidade. E, graças a Deus, isso resultou frutos, porque nós tivemos um outro incêndio lá e aí o pessoal sabia montar a linha de ataque, sabia montar a linha adutora, como dar o combate, usar os extintores que foram fornecidos e é lógico que o dano aí foi muito, muito menor, né? Não foi como os 2 incêndios primeiros que a gente teve lá. Então, quer dizer, um belo exemplo, além da questão da própria segurança em si, né? A cidadania também, né? O quanto isso foi levado aos moradores. Bacana. O prefeito Passarelli, na época, de Cubatão, ele que pediu o acionamento do PAN, porque ele sabia dos recursos que as empresas tinham, né, para apoiar o Corpo de Bombeiro nesse incêndio que se alastrava nas casas ali de madeira, né, então a propagação muito rápida. Então isso também foi um sucesso que a gente teve esse projeto da comunidade aí na Vila dos Pescadores. Né? Excelente. Trazer um aprendizado, né? De tudo se traz um aprendizado, né? Eu achei interessante também nos depoimentos que, né, teve uma ocorrência, teve uma catástrofe e depois vocês, né, pegaram isso e fizeram algo, né, uma medida de controle, uma medida compensatória, um aprendizado com isso, né? E a capacitação mostrando na prática que a capacitação dá resultado, né? A partir do momento que eles foram capacitados, eles sabiam o que fazer, né? E o interesse que o pessoal da comunidade, sabe, teve em fazer parte da brigada lá, sabe? Eles queriam participar. Então, dos 14 módulos, a gente tinha pelo menos 2 brigadistas daquela sessão, daquele módulo. Legal. E aí a gente pegou o pessoal e levou para o campo de treinamento da RECAP. Eles treinaram a desenrolar mangueira, montar uma linha adutora vindo da viatura. Então foi um negócio assim bem legal, né? Que deu resultado. Bacana. Bom, tivemos várias ocorrências, né? Várias ocorrências em Cubatão, na região de Santos, mas a principal delas foi em 2015, né? Dia 2 de abril de 2015, o incêndio de Alemoa. De Alemoa foi um aprendizado ali, 9 dias, a gente ficou fazendo parte do comando ali, junto com o coronel Adriani, com o coronel Bertolini, pessoal do bombeiro, acionamento dos PANs, né? Os 4 PANs da Baixada Santista, da região, o PAN de Cubatão, o PAN do Guarujá, o PAN do Porto e o PI, o Plano Integrado de Emergência da Associação Brasileira de Terminais Líquidos, né? Da ABTL. Então, esse pessoal juntou forças, veio o PAN de Paulínia também, vieram o PAN do Rinem, né? Junto com o Chuca, lá, o pessoal, especialistas que hoje formam lá os dinossauros, né?
Então, nessa época de 2015, a gente sentiu muito a falta desses especialistas, né? A quem recorrer, né? Lá no incêndio da Ultracargo, a gente chegou a fazer contato com a William Butts lá, a Williams Fire, lá no Texas, né? E eles pediram uma fortuna para vir para o Brasil, iriam utilizar os nossos equipamentos, nossas viaturas, nossos canhões, trariam só o ensinamento, né? A expertise deles. Isso. Mas a gente conseguiu apagar o fogo e não foi preciso o deslocamento dessa equipe. E aí veio a necessidade de termos uma equipe de especialistas no Brasil, né? Que seriam os dinossauros mesmo, o Dinos Group, né? O Dinos é uma denominação de uma associação de especialistas em controle de emergência no Brasil, hoje, né? Hoje nós temos 87 participantes do Dinos em todo o Brasil, né? E um detalhe é sem fins lucrativos. Né? Então, por isso que a gente tem muito orgulho aqui de estar com o Boto aqui, o Altair também faz parte do grupo. Hoje nós temos especialistas aí em caso de grandes emergências no Brasil, a gente tem o recurso dos dinossauros aí. O interessante aí, eu gosto de frisar algumas coisas, né? Até mesmo porque esse evento aqui é para aprendizado, né? Então a gente vê profissionais que você listou aí de extensa experiência na área, tudo, mesmo assim se viram na necessidade de buscar conhecimento de outros especialistas. Então, assim, né? Tem gente que não tem nem essa bagagem e acha que sabe tudo, né? Ou seja, a gente sempre isso. tem que estar buscando conhecimento, né? Sempre. Não existe o que sabe tudo, né? Não existe. Esse pessoal, eles são especialistas em grandes emergências mesmo, né? Para ter uma ideia, eles apagaram o fogo nos poços do Kuwait, lá quando o Saddam Hussein botou fogo lá nos poços. Eles apagaram um incêndio lá no tanque de Orion, né, da refinaria de Orion, lá. É um tanque com 120 metros de diâmetro. Né? Eles apagaram o fogo lá com 6 horas de combate. Então, são especialistas, né? São pessoas da Williams Fire lá que, além de muitos equipamentos de última geração, eles são técnicos, né? E chegamos a fazer contato com esse pessoal para trazê-los para o Brasil, né? Mas lá pelo 8º dia. Depois a gente conseguiu a extinção. Né? Mas é importante a gente reconhecer, né, que opa, eu preciso chamar ajuda, eu preciso de alguém com maior, né, gabarito. Nunca a gente, né, pode achar que sabe tudo, principalmente em uma situação de emergência, né? Esse incêndio aí de Alemoa foram 6 tanques, né? 4 tanques de gasolina e 2 de álcool. E nós tínhamos um comandante do bombeiro ali que ele foi muito importante, sabe? O Coronel Armani, ele receber as empresas, recebeu o PAN como parceiro. Então, naquele momento, quando a gente chegou com mangueira de 6 polegadas, canhão de 3.000, 6.000 galões de vazão, né? Ele falou assim, pessoal, vamos juntar forças, né? Ver o que vocês precisam aí e estamos juntos. Então, essa abertura, assim, essa receptividade do Coronel Bertolini, do Coronel Armani, que estavam ali, o Marco Aurélio era o comandante-geral do Bombeiro, mas quem estava como coordenador de operações ali no combate era o Coronel Armani, né? E se não fosse essa receptividade dele, as coisas teriam sido muito mais difíceis, né? E ele conseguiu aí fazer com que a coisa fluísse como se fosse uma só guarnição, né? Como se fosse um só grupo de brigadistas, irmanados ali com o mesmo objetivo de apagar o fogo, junto com a empresa sinistrada, né? E aí foi que a gente juntou ali os especialistas para fazer parte do comando. Né? Para você ter uma ideia, da Petrobras,
nós trouxemos 8 viaturas. Nós trouxemos viatura da refinaria de Cubatão, refinaria de Paulínia, da Revap, no Vale do Paraíba, trouxemos do Paraná e trouxemos 2 viaturas do Comperge, no Rio de Janeiro, que as viaturas não tinham nem sido usadas. Eram viaturas que estavam lá disponíveis, porque não tinha partido ainda a unidade, não estava em operação a unidade lá do Comperge, e a gente conseguiu trazer para o combate, né, essas 2 viaturas todas de inox, tivemos que ter uma aula do seu Heitor ali, da Carros. Grande Heitor. O seu Heitor veio e ensinou para a gente como operar a viatura, né? Bota LGE e vamos fazer espuma aí. E o seu Heitor que deu uma aula ali para que a gente pudesse saber operar a viatura. Além do que, né, Altair, nós trouxemos 2 navios da Petrobras, Firefighters, 2 FIFI, né, que operam aí na Bacia de Santos, que era o Camogli e o Tremer, 2 navios ali com grande vazão, que foi juntamente com 4 rebocadores e mais um navio Fleury do Bombeiro. Lá no cais da BTP, a gente conseguiu puxar 400 metros de mangueira de 6 polegadas, várias linhas de mangueira, e depois colocar ali um derivante, um coletor, e puxar a mangueira para as viaturas, para os canhões. Então foi todo um trabalho. Certamente você deve ter números, né? Porque esses números são gigantescos, né? Altair, não sei se você viu que eu escrevi uma matéria aí para a revista Emerger, né, de dezembro, e ali eu coloquei alguns números, né, que foi servido. Por exemplo, foram ali consumidos 5 bilhões de litros de água do mar, água salgada. Foram 400 mil litros de LGE, líquido gerador de espuma, que veio LGE de todo lugar do país, até LGE fora do país, como veio Cold Fire, né? Tivemos o uso de pó, tentamos de tudo ali com Purple Car, né? Foi realmente um grande aprendizado ali. Excelente. Com certeza. Não fugindo, que é muita experiência, né, para a gente falar. Essa seria só a abertura, só a apresentação, para a gente entrar nas perguntas, mas é muita história e a gente não tem como podar uma história dessa, né? É enriquecedora mesmo de conhecimentos. Mas a gente tem um cronograma de umas perguntinhas aí para a gente, né, trazer o foco do podcast, que é falar sobre o risco do profissional, né? Até a primeira pergunta, ela traz bem isso daí, né? O principal risco associado à atividade de um TST dentro de uma refinaria de petróleo. Essa seria assim, eu vejo que a responsabilidade do técnico, né, sempre é salvaguardar vidas, né? Então, ele não pode flexibilizar normas e procedimentos, né? Não tem aquele jeitinho. Não pode, ele não pode, ele vai passar nada, né? Tem que sempre seguir ali as normas e procedimentos, porque são vidas que estão na mão dele, né? Então eu considero que o técnico de segurança ele é o guardião das normas, né? Ele tem que ser o exemplo. Então, primeiramente é isso. Ele é o guardião das normas. Então a gente sabe que na indústria, não só na indústria do petróleo, mas na indústria do modo geral, quando o técnico de segurança é chamado para liberar um trabalho, existe muita pressa, né? O pessoal tem muita pressão, quer correr, quer entregar no prazo, não sei o quê. Então, tomar muito cuidado desses riscos que vêm associados a tudo isso, sem muita análise de risco, né? Então, a análise de risco do técnico tem que ser muito bem criteriosa, muito bem feita, com calma. E assim, não liberar trabalho quando tiver dúvida, né? Então, se ele tiver alguma dúvida, vai ter a pressão dele querer entregar o trabalho, de querer correr, mas não liberar o trabalho quando tiver dúvida, principalmente quando se trata de serviço a quente, trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, abertura de equipamento. Às vezes o pessoal te chama para fazer o raqueteamento de uma bomba, né?
Então, tomar cuidado muito com vazamento de gases, né? Principalmente na indústria de petróleo. A gente tem H2S, que é o gás sulfídrico, que é terrível para quem trabalha com petróleo, né? E um detalhe também, assim, que eu ouça aos colegas, sabe? Quando você tem dúvida de liberar um trabalho, pergunte para os mais experientes, assim, né? Então, ouça também os trabalhadores, porque às vezes você vai liberar um trabalho e o soldador fala assim para você, ali está cheirando um pouco de gás, né? Então ele vai te dar a dica e você tem sempre que estar muito atento a isso. Então, o risco de uma refinaria, nossa, tem diversos. O técnico de segurança ele tem que conhecer um pouco de elétrica, um pouco de instrumentação, de caldeiraria, né? Perfeito. Eu acho que é por aí, o Ralf. Não sei se respondi a pergunta aí. Não, com certeza. Eu já emendo, né? Depois a gente volta, porque eu ainda tenho um gostinho final aí que a gente quer o fechamento desse currículo que ainda não fechou, tá? Depois você volta nele aí, tá? Eu sei que falta alguma coisa aí. Bom, então, tá aí. Só, o Ralf permitir aí, só para fechar o currículo que ele está falando. Fecha então, o currículo. Eu trabalhei na Petrobras 33 anos, né? Eu aposentei na Petrobras no dia 7 de janeiro de 2017. Então, entrei no dia 22 de agosto de 84 e saí no dia 7 de janeiro de 2017. No dia 8 de janeiro, a Ultracargo entrou em contato comigo. Marcelo Neme, que era o gerente executivo do terminal de Santos, da Ultracargo, ele me ligou e falou, aí, aposentou? Eu falei, quem? Bola de cristal, quem que avisou ele? Eu falei, aposentei. Aí ele falou, você não quer voltar a trabalhar? Eu falei, volto, Marcelo, claro, não tenha dúvida, estou à disposição. Então, você aguarda que nós vamos entrar em contato com você. Bom, aí eu esperei, né? Esperei janeiro, ele não ligou. Fevereiro, março, abril, maio, junho, eu fui morar em Portugal, né? Eu comprei um apartamento lá em Braga e fui esse período aí de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu estava morando em Braga, lá em Portugal. E aí a Ultracargo, o Marcelo Neme, voltou a fazer contato comigo. E eu falei, não, eu volto. Aí eu voltei para o Brasil, eu, minha esposa, o filho, ficou lá a minha filha, meu sogro e minha sogra, porque ela estava estudando lá. E aí eu voltei e fui admitido 16 de junho de 2017 na Ultracargo como coordenador de resposta à emergência, né? E só tenho muito a agradecer ao Ultracargo. Sou muito grato à Petrobras, não tenha dúvida, passei minha vida toda lá. Mas a Ultracargo, trabalhei 3 anos, né, como coordenador de resposta à emergência, atendendo Santos e Rio de Janeiro. Mas também atendendo outras áreas da Petrobras, da Ultracargo, como Itaqui, no Maranhão, Suape, Pernambuco e Aratu, na Bahia. E conseguimos fazer um monte de coisa na Ultracargo, sabe? Depois desse incêndio que eles tiveram, a gente comprou uma viatura para cada terminal, só não compramos para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tem inflamáveis lá, só ácidos e combustíveis, né? Acima de 60 graus, só combustíveis mais pesados. E montamos linhas novas de combate a incêndio. Aqui em Santos mesmo, a gente implantou uma outra bomba de incêndio, 1.315 metros cúbicos, com captação de água do mar, né, que é inesgotável, a reserva técnica. E aí veio a pandemia, né? A pandemia, a gente veio trabalhar em home office, né? E agora, quando foi em dezembro, dia 10 de dezembro, a empresa demitiu, teve um corte grande na empresa e eu fui um dos que saiu, né? Saí, então, da Ultracargo dia 10 de dezembro, muito grato, volto a dizer, muito grato por esses 3 anos que eu passei na Ultracargo.
E aí eu entrei numa empresa chamada FireTech, né? Uma empresa de prestação de serviços aí para sistemas de bombeiro, pertence ao Coronel Sandro Magosso, e eu sou instrutor da FireTech, instrutor de brigada, e dou treinamento lá na Ilha Barnabé, na AGEL Terminais. Bacana, a AGEL tem lá uma brigada de elite, que assim denominam, brigada de elite. Eles têm os brigadistas dele, né, os operadores, mas tem lá a AGEL Norte e a AGEL Leste, a sua brigada de operadores, assim, numa régua mais elevada de conhecimento técnico, né? Então, a gente forma lá os brigadistas de elite. Todos os operadores Inclusive, lá ontem... são brigadistas, né? Todos os operadores são brigadistas. Todos são brigadistas, mas em cada AGEL lá tem pelo menos uns 10, 12 brigadistas que fazem parte da brigada de elite, né? Inclusive, ontem a gente fez um simulado lá com o pessoal da Adonai, o pessoal da Codesp, né, que agora é SPA, Santos Port Authority, e junto com o pessoal do IBAMA e a Guarda Portuária, fizemos um simulado de vazamento de diesel no Cais São Paulo, um vazamento lá de 30 metros cúbicos de vazamento, né, que parte ficaria retido no dique do Pia e parte foi para a maré. Então, aí tivemos o apoio do pessoal da Ambipar, do pessoal da Hidroclean, fizemos o cerco do navio, foi jogado lá uns bambolê lá para simular o vazamento de óleo e a mancha órfã, né? Tá certo. Aí o pessoal cercou esses bambolê, recolheram todos. Teve o pessoal também da IUK, que fez toda a parte de fauna petrolizada, né? Suja de óleo e tal, fizeram lá. Então foi muito, muito boa assim, o simulado. Muito Ou legal. seja, né, é aquele profissional que está 100% nativa, né, continua firme, levando a experiência, né? Que bom, que bom. Levando isso é fantástico. Ministrando treinamento, né? Isso faz isso. Transferência de conhecimento. A gente que trabalha com treinamento, a gente se sente até assim, nossa, olha o tanto de experiência para ele estar lá ministrando um treinamento, né? Olha a responsabilidade de um profissional que está capacitando pessoas, né? Tem que realmente a tal da proficiência, que é uma palavra hoje muito discutida, muito, né? Isso, na área de capacitação, esse daí é inquestionável, né? Assim, a gente fazendo o que gosta, né, Altair? Passando esse conhecimento, como você falou, poxa, a gente tem 30 anos de Petrobras, tem mais 3 anos de terminal aqui da Ultracargo, né? Então, poxa, não tem porquê a gente ter um conhecimento técnico de normas, de participação, né? Poxa. Excelente. Deixa eu emendar já numa pergunta assim, né? Os colegas que estão nos assistindo devem estar pensando, poxa, que bacana, né? Um profissional assim tão amplamente reconhecido, mais de 40 anos aí na área de segurança, vários e vários exemplos de excelentes serviços prestados aí para prevenção de acidente. Aí o Orlando, como profissional de segurança, você se recorda de algum momento assim, de alguma frustração? Será que esses 42 anos não teve algum momento na profissão, assim, algum que você queira compartilhar, assim, ou que possa compartilhar? Né? Não, claro. A gente tem um aprendizado ou pela dor, né? Ou pelo amor, né? Então, eu acho que a frustração ela vem quando o aprendizado é pela dor. Por mais que você faça, né? Quando a gente aprende com os erros, principalmente quando a gente tem envolvimento aí com vítima fatal, né? Poxa, por mais que você faça ali, né, sempre vem aquela frustração, sim. Nós tivemos um episódio de um funcionário, teve muitos, né, Altair? Mas que esse colega ele estava trabalhando num silo. Imagina um funilzão grandão de coque de petróleo. Esse silo ele tinha uma grade, né, que era para não passar pedras maiores,
E o rapaz ficava trabalhando na plataforma, assim, na passarela ao lado, com um vergalhão, ele quebrava as pedras maiores. E aí, quando o grabe do coque, o grabe, aquela cunha, ele jogou a pedra ali, ele bateu na grade e amassou a grade. Aí o pessoal da caldeiraria cortou a grade, levaram para a caldeiraria e deixaram sem a grade, né? Sem o filtro principal ali. E esse colega trabalhando na lateral, na passarela, com esse vergalhão, ele quebrava as pedras maiores. Até que em um determinado momento ele subiu no coque para quebrar uma pedra grande. E ele cutucou ali com o vergalhão, de repente essa pedra, ele afundou. A pedra quebrou e ele desceu junto com o coque e ficou soterrado ali. Bom, um colega que estava com ele também na plataforma pegou uma mangueira de ar de serviço, colocou na boca dele e ele foi afundando no coque, em pé, ele estava nessa posição assim, ele foi afundando, e aí foi acionado a agente na segurança, lá no bombeiro da refinaria. Quando nós chegamos no local, você só via uma mangueira entrando dentro do coque. Aí falou, pô, não é possível, tem alguém aí? Falei, tem. Aí nós colocamos cinto, descemos no coque com pá, né? E ficamos ali tirando o coque, conseguimos desenterrar ele até a cintura, né? E o colega vivo. E abrimos uma janela lateral assim com maçarico, abrimos uma janela, jogávamos o coque por aquela janela, colocamos uma talha em cima e puxamos ele assim, e aí ele não saía, estava compactado, né? E o coque quente, até que a gente conseguiu cavar mais e puxamos, falando, não, vamos puxar ele nem que, né? Puxamos pelo macacão e tal. E aí ele foi tombando a cabeça, e colocamos oxigênio nele, ali mesmo, naquele local do silo, né? E a gente com risco também de descer junto com ele, e conseguimos ali tirar ele, né? Mas já estava assim desfalecido. Colocamos ele numa escada inclinada, uma perna dele aqui, outra aqui em mim, e a gente foi descendo, chegou na ambulância, até o médico deu encaminhamento, mas infelizmente a gente não conseguiu salvar o colega ali, um rapaz de 22 anos. Então, assim, foi uma frustração, né? Essa, para mim, foi uma das grandes frustrações. O risco de engolfamento, né? Um risco bem engolfamento, comum. Exatamente. O engolfamento. A gente não acredita, né? Mas foi um negócio assim, quando ele conseguiu desobstruir, porque embaixo do silo passava uma correia transportadora, mas paramos tudo, né? Travamos tudo, mas inclusive eu tenho até uma marca aqui que eu tomei 2 pontos aqui do vergalhão que estava com ele lá, cortou aqui, mas na hora você está com o sangue quente e você vai em frente. Então, assim, mas vamos pensar. Frustração. Né? E vamos pensar assim, né? Claro, né? Pô, essa profissão, a reflexão, ela tem que ser feita todos os dias, né? E exatamente, bem naquela linha do que você falou, da disciplina que o profissional tem que ter, da busca incessante pelo aprendizado, né? Da sutileza em procurar conhecimento dos que têm um pouco mais de experiência, né? Ter a humildade para fazer isso é fundamental, né? Eu acho que fica aí esse recado para essa turma nova que está entrando. Essa profissão ela é brilhante, mas o tempo inteiro o profissional tem que estar atento, tem que estar conhecendo, tem que estar, enfim, estudando, né? Sempre assim, né? Aí nessa mesma linha, vamos pensar assim, uma emoção, assim, algo que você recorde assim com muito carinho, assim, nesse período também, né? Você consegue, seja em qualquer situação, mas voltada à tua atividade profissional. Você lembra de algum momento assim, puxa, que emoção, pode ser fora, enfim. Muito, né, Altair? Esse episódio aí do incêndio da Ultracargo, eu não gosto de falar, incêndio de Alemoa, né? Isso. Foi assim, um grande aprendizado mesmo, acho que foi uma vitória, né? Porque eu fiquei lá 9 dias
9 dias, direto. Eu vinha em casa, tomava banho e retornava. Almoçava lá, jantava, dormia, sempre lá no local. Quando a gente conseguiu a extinção, sabe, que eu voltei para casa, a minha família tinha colocado na sala recorte de jornais preso na parede, sabe? Uhum. Então, toda a evolução, desde o primeiro dia tal, até a gente conseguir a extinção, todos os jornais da cidade estavam ali na parede, sabe? Então, puxa, foi assim muito emocionante. O meu filho, ele dormia com a minha roupa, né? Minha esposa falava que ele ficava com a minha roupa, esperando eu retornar, né? Então, quando eu cheguei em casa, vi a família toda reunida, meu sogro, minha sogra, minha esposa, os filhos, e aí eu vi a parede assim, todo, que e bacana. começaram a aplaudir, né? Que bacana. Uma bela homenagem, né? Um reconhecimento, poxa, acho que, né? Poxa. Reconhecimento dentro de casa, né? Dentro de casa, exatamente. Eu sei o quanto eles ficaram apreensivos também como morador da cidade, né? O quanto a população, a comunidade que via em determinado momento 120 metros de chama, né, de altura de chama em cima do tanque, falava assim, puxa, vai explodir tudo, né? E nós ali do lado, né? Tivemos ali três momentos assim críticos, né? Tivemos o transbordamento do dique, onde o álcool veio queimando assim por baixo das viaturas, e a gente fala assim, pô, tanque de gasolina não tem boilover, mas a gente acha que em determinado momento ali a gente tinha 120 metros de chamas e a gente começou a prestar atenção no tanque e de repente foi sumindo as chamas, ficando só a produção de fumaça, muita fumaça e a chama desaparecendo. Falei, caramba, o que está acontecendo, né? Ficamos olhando para aquilo aí. De repente, o fogo veio e subiu tudo de novo, transbordando o tanque, né? Então, o que a gente achou que foi aquilo ali? Foi um boilover, foi água que estava no fundo do tanque, e como a expansão da água é 1.700 vezes, né? Quando o fogo chegou lá, a temperatura, jogou para fora tudo de novo. E aí veio para o dique, veio para a rua, né? Foi assim, uma experiência, né? Nós tivemos em determinado momento ali os tanques laterais da rua dos químicos ali, nós tínhamos ali tanque de acrilato de butila, né? E falou, pô, se o fogo chegar no acrilato, né, como que a gente vai fazer? Então eu fiz um sobrevoo com o pessoal da Defesa Civil no helicóptero Águia, e a gente decidiu, se chegasse fogo nos tanques de acrilato naquele momento, nós iríamos tirar um raio de 1.500 metros, iríamos tirar toda a comunidade, né, dos terminais, comunidades de todo o entorno ali. Graças a Deus, a gente conseguiu transferir, primeiro neutralizar o acrilato, né, fazer toda a neutralização com o Restab lá, e depois perdemos, né, o acrilato. Foi feita a aplicação do neutralizante, do Restab, e depois a gente conseguiu fazer a remoção de todo esse acrilato que estava nos tanques de químico. Então tivemos assim, quem trabalhou lá sabe o quanto foi a cada dia, né? Nós tivemos no primeiro dia a explosão do teto do tanque de álcool. Então você imagina, você tá próximo, aí você vê o tanque levantar aquele teto assim e voltar e abaixar. Então esse também foi um momento de bacana, muita atenção, né? É bacana você compartilhar esse momento de emoção também, né? Poxa, é uma das coisas que a gente tenta passar, né, na segurança, que acho que talvez seja até a próxima pergunta do Ralph, né, na questão da capacitação, né? A gente fala muito da questão de valor e prioridade, né? Acho que você já ouviu muito isso, já falou muito sobre isso. Quando você cita, por exemplo, essa situação da família, né? Isso está claro que para nós é o valor, né? Então a segurança ela tem que ser encarada como valor, não tem outro termo, né?
entendeu? Não tem, não tem. Por isso que eu falo que o técnico de segurança ele é o guardião, sabe, de normas e procedimentos. Ele é o cartão de visita da empresa, né? Porque quando você chega numa empresa recém-admitido, você vai fazer o treinamento de integração. E quem te dá o treinamento de integração é o técnico de segurança. Técnico de segurança. Ele que vai te passar as informações da empresa, né? Quais são os riscos, quais são os pontos de encontro em rotas de fugas ali do plano de evasão. Então, o técnico de segurança ele é o cartão de visita da empresa, né? Até mesmo a sua conduta, né, dentro da empresa é passada por ele, né? O que pode e o que não pode fazer, né? Bem dizer é isso. Exato, nossa. Até pega um gancho para a pergunta, né? Que inclusive essa pergunta foi respondida durante a apresentação, que é o papel do profissional da segurança, o papel do SESMIT, né, dentro da capacitação, na parte da capacitação. Até, se possível, a gente falar um pouco sobre hoje, né, a realidade de hoje, até com a pandemia, mas isso é importante a gente frisar que já era uma realidade antes da pandemia, que é o treinamento EAD, né? Treinamento EAD, a NR1 ela já tinha esse anexo falando sobre essa modalidade, mas hoje, como é que está, né, qual o papel do profissional da segurança na capacitação dos profissionais que estão no ambiente de trabalho, trazendo também essa visão nova aí do EAD? Como eu comentei, né? O técnico de segurança ele é quem ministra o treinamento, né? Para tanto o pessoal mais antigo quanto os funcionários recém-admitidos. Mas ele é que vai passar a informação de NR5, de NR10, de NR20, NR33, 35, né? Então, ali começa a vida profissional, né? Quais são as regras a serem seguidas ali. Então, é o técnico de segurança que vai passar toda essa informação. Eu, quando tive aí no home office, né, que eu fiquei um período, eu fiquei dando treinamento de NR20, NR33 e NR35 para todo o público, online, para todo o público da Ultracargo, Itaqui, Suape, Aratu, e o pessoal de Santos e Rio de Janeiro. Então, nós, vamos dizer assim, tiramos o atraso que a gente tinha, né? Essa defasagem aí que tinha de pessoal que não tinha treinamento de NR20, principalmente. Então, o quanto é importante você falar para o camarada o que é uma área classificada, né? Quais são os riscos, o que é inflamável, o que é combustível. Né? Todo mundo, é tudo inflamável, tudo é combustível? Não. Tem substâncias que têm ponto de fulgor acima de 60 graus. Né? Então, você dá treinamento de combate a incêndio, você dá treinamento de proteção respiratória. Poxa, isso é o dia a dia do técnico. Né? E mais ele estando na área. Né? O pessoal está na área, vai liberar um trabalho, vai ver ali todo o sistema de combate a incêndio está funcionando, está pronto para operar, se tem confiabilidade operacional. Né? Show então, de bola. Muito bom. É importante. Eu queria emendar com a nossa última pergunta, Orlando. Tá maravilhosa essa nossa conversa, né? Mas a gente, né, tem um tempo aí, pouco, né? Ou quem dera perfeito. Tivesse horas para a gente falar, né? Isso. E a gente aproveita até para deixar os colegas que estão assistindo pelo YouTube, né? Tem a oportunidade de colocar no chat. Isso. Mesmo sabendo que vocês vão colocar eventualmente um comentário ou uma pergunta, com certeza essa pergunta chegará ao Orlando, que gentilmente vai aí responder a vocês aí, o tanto que nós sabemos o quão profissional é essa pessoa, né? Então, Orlando, é nessa linha, cara. Vamos lá, vai. Aquele cara com mais de 40 anos de experiência na área, com essa bagagem fantástica, se tivesse que falar algumas palavras, se tivesse que dar algum tipo de orientação para quem está começando agora, aquele profissional 4G, 5G, né? Aquele novo profissional que ainda tem os olhos brilhando, pô, você é um técnico de segurança. Legal, isso é bom. O que você falaria para esse profissional? Cara, quando a gente vem da escola, né, faz um curso e vem com a força total, a garra total, o aprendizado na ponta da língua. Mas eu falo assim uma coisa, sabe? Seja humilde. Altair, seja humilde. Você vai estar sempre aprendendo.
sempre aprendendo, sabe? Você tem que saber ouvir os colegas, você tem que saber ouvir os mais experientes. Como eu falei, preste atenção naquilo que o operador te fala, aquilo que o caldeireiro, o soldador, ele vai te falar, sabe? Então, ouça os trabalhadores da área também. Não prejudique ninguém, não seja prepotente, não seja arrogante, né? Procure sempre abrir as portas, né? E fazer parte da equipe, né? Se desenvolva profissionalmente, não fica achando que você fez o curso de técnico de segurança, que você já sabe tudo, não sabe, né? Como eu falei, em 95, eu fiz o curso de técnico de supervisor de segurança em 82. Aí, em 95, eu queria aprender APH, atendimento pré-hospitalar. Fui fazer o curso técnico de enfermagem. Fui trabalhar no pronto-socorro de Praia Grande. Eu fazia turno na refinaria e fui trabalhar no PS, né? Fazia plantão de 24 horas lá de sábado para domingo, quando era lá na cidade Oceana. Ainda não tinha nem o PS de Quietude. Mas aí, depois que eu saí, pronto-socorro não tem igual, né? Você quer aprender? Não tem igual. Não tem rotina no pronto-socorro. Cada emergência é uma emergência diferente. Então, a gente pegou Natal, Carnaval, Ano Novo. Lá em Praia Grande tinha a festa de Iemanjá, muita gente que vinha de São Paulo. E o aprendizado foi intenso. Aí, depois eu saí do pronto-socorro, continuando trabalhando na Petrobras, eu fui trabalhar na Ecovias. Fui trabalhar na Enseg. Então, eu era freelance, a convite lá do pessoal da Enseg, eu cobria férias, eu cobria cursos que o pessoal saía para fazer, mas o meu objetivo era estar ali para aprender, né? Diferente da indústria, o pronto-socorro é diferente, a estrada é pior ainda, né? Se você, no pronto-socorro, você espera a vítima chegar a você. Na estrada, você tem que levar o teu recurso, né, até a vítima e conhecer os acessos, os retornos, os caminhos. Também foi um baita de um aprendizado, sabe? Então, hoje a gente pode falar assim, com muita propriedade, né, que quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, quando a gente fala de indústria, a gente tem o legado aí, muita coisa para estar falando. Teve a humildade de buscar o conhecimento, né? Mesmo não precisando, Ralf, sempre. mas teve... Show. Sempre, Show, sabe? legal. Porque como é que eu vou dar um treinamento de primeiro socorro, que eu, como técnico de segurança, posso dar, né? Para a brigada, pelo menos, se eu não tenho o conhecimento, né? Vou falar besteira, né? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer os protocolos, né? Muito bom. E a vivência você vai buscar na prática, né? Então, eu falo para o pessoal assim, não se acomode, sabe? Não se acomode mesmo. É isso que você escolheu para a sua profissão, é isso que você escolheu para a sua vida, para se desenvolver tecnicamente. Então, se especialize, né? Vá fazer cursos. A batalha é longa, né? Mas a nossa fé é infinita, como diz o ditado. A batalha é longa, mas a nossa fé é infinita. Então, fantástico. É isso. Show. Sensacional, Orlando. Bom, eu vou passar a palavra para o Ralf aí para fazer as nossas considerações. Eu só adianto, de novo, agradecendo. Realmente uma conversa, né? A gente tenta ser, né? São tantas informações, a gente tenta ser assim, digamos, todo certinho, mas não dá. A gente tem que ser autêntico, né? Eu acho que esse é o propósito dessa nossa nova forma de conversar sobre prevenção de acidentes, né? Então siga a gente aí, hein? Olha lá o YouTube. Fala lá, Ralf. Com certeza, com certeza. Não, antes até de fechar aqui para as considerações finais, né? Mais uma vez também agradecer o Orlando por essa aula aí que nos deu hoje. O nosso bate-papo prévio antes desse evento já foi enriquecedor
e hoje acredito que o recado foi dado, né? Principalmente esse recado final aí para os profissionais que estão entrando nessa profissão, que é uma profissão que eu costumo dizer que corre no sangue, né? A hora que o cara entra na segurança, corre na veia, a gente vira técnico de segurança em todo lugar que a gente está, né? É mesmo, é verdade. Não tem como, né? Isso uma coisa. Hoje eu estava no elevador de um prédio, um profissional indo fazer limpeza de fachada com um cinto de segurança velho, todo ferrujado. Aí eu comecei a fazer um DDS para ele dentro do elevador já. E quando a gente vai viajar, que se hospeda no hotel, aí você fica olhando assim, onde é que a saída de emergência? Como é que eu vou apagar a luz? Eu fecho o olho aqui para o lado direito, vou dar 30 passos, chego na... A gente acaba tendo isso no sangue, né? No sangue. Então, eu só deixar aqui, né, o Ralf, um abraço, né, a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aí. Fico à disposição de cada um. E agradecer, cara, muito a você, Ralf, muito ao Altair. Né? Altair, eu já conheço muito tempo, né? Nós tivemos um primeiro, o Altair vai lembrar, nós fizemos parte de uma comissão de investigação de análise de acidente quando foi no gasoduto Campinas Rio. Lembra, Altair? O cara foi passar um pig de espuma e a tubulação estava gaseificada com nitrogênio. E aí um colega entrou, empurrou o pig e ficou. Aí o encarregado veio atrás tentando salvar, entrou e ficou. E o terceiro que conseguiu puxar, mas aí já teve o óbito, né? E aí eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com o Altair nessa investigação e análise desse acidente, né? Lá há muito tempo, né? Faz tempo. Mas é como a gente... É um aprendizado que fica pela dor, né? Nitrogênio é muito traiçoeiro. Gás inerte. Exatamente. Vítima, muita gente. Com certeza. Espaço confinado. Fantástico, Orlando. Agradecemos mais uma vez, Orlando. Então, finalizando aqui, né, nosso podcast, até deixar um recado para todos. Esse é o primeiro de muitos que virão por aí. A gente tem que levar nesse nível, hein? Tem que levar nesse nível, a responsa. Vou acompanhar todos. Né? Vão sim, ó. Já temos aí programado um mergulhador de águas profundas aí, um profissional que tem uma larga experiência também no mergulho, não só em mar aberto, mas já mergulhou em galerias. O cara já fez de tudo que você imaginar no mergulho, esse cara já fez já. Hoje ele atua ainda na área do offshore, né? Ele é um supervisor de mergulho e ele vai estar vindo aqui bater um papo com a gente também desse mesmo jeito aí. Né? Temos piloto de avião, vamos trazer profissionais da área mesmo ali, soldador, mecânico, eletricista. Né? A gente vai sempre estar trazendo alguém para bater um papo sobre segurança. Né? Esse é o nosso jeito de falar de segurança, né? De trazer a importância da segurança dentro do ambiente de trabalho. Conscientizando. A gente sempre entendeu que a conscientização é a palavra-chave. Então, é assim que a gente planta a nossa semente da segurança, é assim que a Safety Seed está, né, trazendo a segurança para vocês. Peço mais uma vez, né, que vocês sigam nossas redes sociais, nosso Instagram, não só o YouTube, onde vai estar sendo vinculado esse vídeo, mas o Instagram, o LinkedIn, né, o Facebook. A gente está sempre trazendo notícias também no blog do nosso site. Essa semana que passou, é importante, a gente teve a Campat, né, muitas palestras interessantes da Campat no site do ENIT, né, na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, teve palestras lá profissionais falando sobre PPR. Então, muita curiosidade, e a Safety Seed está sempre trazendo para vocês. Esperem aí o próximo podcast. Estamos junto com vocês para falar de segurança. Mais uma vez, obrigado para todo mundo aí. Alguém quer fazer alguma consideração final ou encerramos? Eu quero antes, só para pedir para o Orlando falar das suas redes sociais, Orlando. Fala aí, deixa aí qual hashtag aí para a gente divulgar também aí, tá? Tá bom, eu vou deixar meu e-mail, né? Carvalho de Jesus 3186, Carvalho de Jesus 3186, @gmail.com. E eu queria deixar aqui, né, só para o fechamento, um abraço a todos os amigos aí que estão nos vendo, todos os técnicos de segurança, os bombeiros civis,
todos aqueles que trabalham na emergência, né? Porque a gente nos dedicamos para salvar vidas, né? E é isso, pessoal. Um abraço a todos os irmãos aí que estão nos vendo. Grande abraço e muito obrigado, Orlando, mais uma vez aí. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, obrigado.